Evangelho de João capítulo 1. O Jeová do Antigo Testamento é o mesmo Jesus? Hoje em dia, há muitas conturbações que os homens colocaram na palavra de Deus. Uns dizem que Jesus era um homem comum que foi criado e aprendeu artes místicas, viajando para terras distantes. Outros dizem que ele é apenas um anjo, e ainda os outros há que o comparem simplesmente com um pensador como Gandhi, ou alguém como Buda, ou um pacifista hippie. Mas, diante desses argumentos, o que você acha? Bem, não é o que você acha. Porém, algo que todo aquele que diz ser cristão deveria fazer quando aparecer questões como essa, não é voltar ao seu próprio conhecimento, é se perguntar o que a Bíblia nos diz sobre isso. Bem, o Evangelho de João começa falando sobre um caráter de Cristo, que também é o que caracteriza este Evangelho. Ele apresenta a Jesus Cristo não como um simples homem comum somente, mas como o perfeito Deus eterno. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. A expressão no princípio, que João usa no início do Evangelho, é a mesma expressão que encontramos em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta expressão, ao contrário do que muitos pensam, refere-se ao tempo que vem antes da fundação do mundo, quando não existia nem a matéria, nem mesmo o tempo bem como conhecemos, ou seja, na eternidade. A palavra, ou o verbo, estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas que agora existem foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Alguém ainda pode levantar uma dúvida, que por que o versículo ou as passagens não citam exatamente o nome de Jesus? Então não seria ele. Bem, repare que no versículo 1 é dito que a palavra, ou o verbo, estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:4. E a epístola, ou carta de João, é dito que aquele que era desde o princípio, a palavra da vida, se manifestou. Muitos o viram e agora testemunham da vida eterna que veio de um nascimento natural ou de um moço que viajou para outras terras a fim de aprender artes místicas. Não, testemunhavam da vida eterna que estava com Deus, Pai, e a nós foi revelada. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Colossenses 1:15 nos diz a respeito do Senhor Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem ou são sustentadas. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se pode ver. Você já olhou para este Jesus? O mesmo Jesus do Antigo Testamento que criou os céus e a terra, que governou seu povo Israel com um braço forte e rigidez, é o mesmo Jesus manso e humilde que veio para salvar pecadores, que falava de amor e justiça, que foi pregado no madeiro e de muitos foi zombado e humilhado, derramado seu sangue por muitos, para salvá-los. Você já creu neste Jesus?